Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento. Pleno domingo, vamos ao episódio 62, falar sobre um tema que é de suma importância no processo de emagrecimento, que é a reeducação alimentar. Se a gente for olhar de forma literária a palavra, é de fato você reaprender a se alimentar. Durante a nossa fase da adolescência, fase adulta, a depender do seu nível de comportamento, a gente começa a se alimentar muito mal. A gente começa a faltar a noção do que é se alimentar bem, se alimentar de forma saudável. E isso traz para a gente alguns prejuízos, entre eles o ganho de peso, a obesidade. Por isso a reeducação alimentar é o primeiro passo para quem deseja emagrecer. E quais são os grandes problemas de você não seguir uma reeducação alimentar? O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês nesse podcast de hoje é a respeito das dietas restritivas a curto prazo. De fato, no início, no curto prazo, elas até funcionam porque você perde peso na balança. Porém, esse peso que você perde na balança, ele não significa emagrecimento. É de fato retenção de líquido, é de fato uma diminuição de peso. Não é emagrecimento, que é você perder gordura. E o prejuízo que essa dieta restritiva pode trazer é que a longo prazo você fique no velho e eterno efeito sanfona. Perdeu peso, mas você ganha novamente. Por isso que a gente precisa trabalhar esse conceito de reeducação alimentar, que é justamente você começar a fazer escolhas mais saudáveis e equilibradas, em vez de seguir essas dietas rigorosas. Porque tem muitas pessoas que falam, não, eu preciso emagrecer daqui para as minhas férias. E aí entra num processo bem rigoroso, que na maioria das vezes vai desembocar no aumento da compulsão alimentar. Porque você passa 30 dias, 60 dias focados, só que depois desse foco, você se permite e libera tudo, e aí justamente o peso todo volta. A reeducação alimentar não é um foco de 30 ou 60 dias, é um foco para o resto da vida, onde a partir de então, com as suas escolhas, você, claro, vai ter direito a comer o que gosta, vai ter direito a comer uma refeição livre, óbvio, isso tem que existir, mas a grande base, ou seja, a grande maioria das alimentações, você vai optar justamente por alimentos mais saudáveis. Então, o princípio da reeducação alimentar é justamente você ter mais consciência que precisa se alimentar bem para ter mais saciedade, ou seja, você simplesmente não devora a comida com os olhos. Você sabe aquela quantidade que você precisa, mastiga bem para te dar saciedade. Entra também o equilíbrio, onde você tem que incluir uma variedade de alimentos para justamente você não cair numa monotonia. Tem que ter moderação. Então você tem que começar a enxergar as coisas como porções, por exemplo, há porções dessa comida, há porções dessas outras comidas, e não simplesmente encher o prato e fazer aquela boa e velha serra de comida para que você coma até de forma desesperada, até encher a pança. Não é isso, é você comer aquilo que é necessário. E quais são os benefícios dessa reeducação alimentar? Ao longo prazo, você tem a possibilidade de manter o peso perdido. Então imagina que você está fazendo a dieta, já perdeu aí seus 5, 10 quilos, e é justamente a reeducação alimentar a longo prazo que vai te garantir manter esse peso perdido, para que você não volte ao efeito sanfona que vem a partir justamente daquelas dietas restritivas que a gente conversou no início desse podcast. E o profissional da nutrição, o nutricionista, ele vem justamente como um papel principal de regular essa tua dieta para que você tenha principalmente a adesão de forma segura e de forma eficaz. Por quê? Porque se você faz do jeito que você pensa, que é simplesmente fechar a boca, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir lá na frente manter essa dieta. Vai lhe dar muita fome e você vai acabar errando, pisando fora da dieta. E é justamente nesse pisar fora que aí você aumenta as calorias e você reganha o peso. Portanto, para a gente concluir, a reeducação alimentar é o passo fundamental no processo de emagrecimento. Primeiro você se reeduca no processo de alimentação, depois você vai iniciar no processo de exercício físico de forma concomitante, ou seja, um ao lado da outra, e também vai buscar, na verdade, uma ajuda até psicológica, caso você tenha problemas de compulsão, caso você tenha problemas de ansiedade, para justamente te dar o conforto necessário durante esse processo, que é um processo longo, difícil, mas que é possível. Emagrecer não é impossível, pessoal, principalmente se você segue a base principal, que é exercício físico, alimentação e controle dos hábitos. Se necessário, utilização de medicamentos, se necessário,
utilização das terapias incisivas, né, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Mas a base tem que ser feita. A reeducação alimentar tem que existir. Portanto, sem reeducação alimentar, você não vai manter os seus resultados, não vai manter o peso perdido. Espero que você tenha compreendido o que é reeducação alimentar e comece a praticar a partir de hoje, no domingo. É óbvio que você vai almoçar com a família, vai precisar e vai querer, né, comer uma sobremesa, alguma coisa do tipo, mas é justamente nessa reeducação alimentar que você para de comer com os olhos, você come com a consciência. Será que isso aqui vai me fazer bem? Se vai me fazer bem, o quanto vai me fazer bem? Será que eu preciso comer isso tudo? Eu posso comer menos? E você vai praticando, né, a reeducação alimentar e, óbvio, procurar um profissional da nutrição para adequar todo esse teu planejamento. Espero que você tenha gostado, fique bem, um bom descanso, um bom domingo e amanhã, dia 1 de outubro, estaremos aqui novamente.